Esse é Fabrício Moraes, um dos quase 3 milhões de brasileiros que perderam o emprego no último ano. Fabrício é mais uma das vítimas da crise que a má política provocou. Por isso, a política brasileira deve uma desculpa a Fabrício. Mais que isso, a política brasileira deve a Fabrício um país onde ele possa recuperar tudo que foi tirado dele: o trabalho, os sonhos e a esperança. Esse programa é um primeiro passo na procura do Brasil que milhões de pessoas como Fabrício merecem. O Brasil tem hoje mais de 11 milhões de desempregados. A economia, as contas do governo e das famílias estão no vermelho. Você pode achar que essa é a pior crise que o Brasil já teve. A verdade é que o Brasil já passou por uma situação muito parecida antes e saiu dela muito mais forte e muito mais unido. O que a gente quer saber é qual o caminho que tirou o Brasil da crise antes. Boa tarde, presidente. Oi, boa tarde. Como vai? Vamos entrando, por favor. Com licença. A situação, na época, era parecida e até pior do que hoje. Havia inflação, você ganhava o seu salário no fim do mês, não tinha dinheiro para comprar porque os preços subiam. Havia muita desordem. O que nós fizemos? Juntamos os brasileiros, os empresários, os trabalhadores, as donas de casa e organizamos um time, um grupo competente que pensava no Brasil. E passamos a explicar ao Brasil o que precisava fazer, quais eram os passos para melhorar a situação. E fizemos algumas reformas. Seguramos a inflação, as pessoas passaram a viver um pouquinho melhor e depois fizemos uma coisa que eu acho que é importante, a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é isso? É a proibição de quem está no governo de se endividar e gastar além do que pode, porque quem vai pagar a consequência é o povo no momento seguinte. Essa lei é que a presidente Dilma Rousseff transgrediu, ela violou essa lei, passou a gastar demais. E olha como nós estamos. Estamos numa situação difícil, mas tem saída. Assim como nós fizemos no passado, se as pessoas acreditarem no Brasil, se dedicarem realmente ao Brasil e não ficar numa briguinha de uns com os outros, nós vamos sair. E pode ser uma virada importante, pode ser até um futuro melhor. Ou seja, a política precisa consertar o que a própria política estragou. se por um lado saber que o Brasil já superou uma crise assim tranquiliza, por um outro, a frase do Fernando Henrique ficou na minha cabeça. A política precisa consertar o que a má política estragou. Decidi ir para o lugar onde a política mora, onde a crise começou e onde ela deve ser resolvida. Brasília. Bom, estamos quase chegando e eu soube que o PSDB decidiu apoiar o governo de transição e apresentou uma série de propostas de reforma. Vamos saber um pouco mais sobre isso. Chegamos no Congresso Nacional. Bom dia, Écio. Tudo bem? Olá, meu irmão. Entra aí. Vamos lá. Beleza? E o PSDB não vai virar as costas pro Brasil. Estamos juntos, vamos ajudar. Alguns quadros do PSDB foram convocados para ajudar no esforço de governo e nós vamos estar aqui no Congresso, firmes, prontos para apoiar as medidas necessárias a tirar o Brasil da crise. Prontos, inclusive, para alertar o governo, para não cometer os mesmos erros do passado. Temos que virar essa página do radicalismo, né, do ódio. Somos todos brasileiros. O Brasil é um país único no mundo. Nós sempre fomos lembrados exatamente por sermos um país continental, do ponto de vista do nosso território, e um país só, que fala a mesma língua, onde as pessoas se gostam, se respeitam. Somos um povo só, que temos um só objetivo: fazer com que o emprego volte, que as pessoas voltem a sorrir, a acreditar no futuro, a se abraçarem de novo. Vamos virar essa página da radicalização e vamos falar em união, vamos falar em confiança. Não vamos pensar em projetos partidários ou projetos pessoais, vamos pensar no Brasil. É hora de todos repetirmos, somos brasileiros e o Brasil tem que dar certo. Se coube ao vice-presidente da República governar nessa quadra do Brasil, num governo que nós estamos chamando de emergência nacional, que ele possa dar certo. Vamos não só torcer para que ele dê certo, vamos ajudar a que dê certo. Porque se der certo, ganha todo mundo. Agora é hora de dizermos Brasil em primeiro lugar. O desemprego castiga principalmente os jovens, que sequer conseguem entrar no mercado de trabalho. O desemprego é um dos grandes desafios que enfrentamos
e precisa ser resolvido com urgência. A ideia é que os encargos trabalhistas para a contratação de jovens até 24 anos sejam muito reduzidos. É difícil reduzir impostos se o governo continua enorme e caro demais. A nossa ideia é ter um Estado menor e mais eficiente. Acabar com milhares de cargos de apadrinhamento político. Assim vai sobrar dinheiro para a educação, que é fundamental, e também para gerar emprego, que é hoje o principal problema dos brasileiros. Ministro, como a gente sai da crise? O emprego só vai voltar se a economia crescer novamente. E um dos caminhos fundamentais para isso é exportar. O governo anterior abriu mão de fazer novos acordos comerciais pelo mundo afora. E no comércio, não se trata de escolher entre uma coisa e outra, mas sim de abrir todas as portas. Vendendo mais lá fora, não tenho dúvida, nós vamos aumentar a produção aqui dentro e, com isso, gerar mais empregos para os brasileiros. O lado mais cruel da crise é que ela sempre atinge mais quem pode menos. Agora é a hora de fortalecer os programas sociais e ainda aumentar o acesso do brasileiro à educação. Nós sabemos a importância da habitação popular, do saneamento na vida das pessoas. Nós vamos fazer com qualidade, com seriedade e vamos fazer mais com menos. Como educadora, entendo que é preciso investir maciçamente em creche de tempo integral com qualidade social. O jovem negro é sempre o desempregado e é ele quem está sendo exterminado. Matam-se negros neste país, da juventude preta, pobre da periferia, como se mata frango. É impossível aceitarmos esse tipo de comportamento. Educação, saúde, segurança, geração de empregos. Podemos avançar muito nessas políticas e, para isso, o PSDB pode e vai colaborar para melhorar o Brasil. Mesmo com mais de 30 partidos, os brasileiros não se sentem representados na política. A ideia é reduzir o número de partidos. Nós não temos 36 linhas de pensamento para justificar 36 partidos. O PSDB governa 6 estados: Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e também São Paulo. Como vai, governador? Tudo bem? Com alegria. Só existe uma forma de sairmos da grave crise em que fomos colocados. A prioridade imediata e inadiável é fazer a economia voltar a crescer, criar oportunidade de trabalho, devolver a dignidade aos milhões de desempregados. O país está pedindo uma política melhor, que devolva aos brasileiros, principalmente aos jovens, a confiança plena na democracia. Em pleno século XXI, a política brasileira parece ser a política de um gênero só, masculino. A reforma política tem que discutir seriamente a questão da participação da mulher na política. Nós somos a maioria da população, nós somos a maioria dos eleitores e, no entanto, só temos 10% de mulheres no Congresso Nacional. Isso não é justo. O Brasil é um dos países onde mais se pagam impostos. Só no último ano, os brasileiros pagaram mais de 2 trilhões. A nossa ideia é simplificar o sistema tributário e agora aplicar isso para todo o país, tirando os impostos de remédios, de alimentos. O fato é que toda crise gera oportunidades e essa é a chance do Brasil promover reformas, tornar a nossa economia mais moderna e produtiva. Nós apoiamos o presidente Temer e apresentamos a ele as propostas para o enfrentamento da crise. Mas tão importante quanto as propostas, preciso uma atitude dele, do presidente Temer e de nós todos. Não nos esquecermos que quem abriu o caminho para a mudança, quem conquistou o caminho do impeachment foram os brasileiros cidadãos que saíram às ruas com a sua indignação e a sua esperança. Não é hora de divisões. Somos todos brasileiros. O futuro do Brasil é o futuro de todos nós. De todos os desafios que o Brasil tem pela frente, talvez o maior seja unir o Brasil. E isso não pode ser feito por lei. Isso só depende de cada um de nós. Dias atrás, aqui em Brasília, foi erguido um muro para separar brasileiros de outros brasileiros. O que jamais se imaginou que pudesse acontecer num país que sempre lutou para estar acima de toda e qualquer diferença. Até porque, no final, de um lado ou de outro, o que todo mundo quer é a mesma coisa: saúde, paz, poder educar bem os filhos, ter um emprego digno, justiça e oportunidades para crescer na vida.
É hora de virar a página e trabalhar pelo país que a gente quer. PSDB, sempre a favor do Brasil.